Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos analisar uma passagem assim bem conhecida, Gênesis capítulo 39, na tradução Almeida Revista e Atualizada. Isso. Ela narra a ascensão e, depois, a queda súbita de José na casa de Potifar, lá no Egito. É a nossa única fonte para hoje, então vamos focar nos pontos centrais dela. Exatamente. A passagem descreve José, né, depois de ser vendido como escravo. Ele chega na casa desse Potifar, um oficial egípcio importante, comandante da guarda, Assim. e o foco logo muda para a integridade do José diante de uma tentação bem forte, sabe? E as consequências surpreendentes dessa escolha dele. E a nossa tarefa aqui é justamente entender esses momentos-chave. Como ele ganhou a confiança, a prova que ele enfrentou, essa virada dramática e como a narrativa mostra a presença divina mesmo nos piores momentos. Isso. A história começa com José na casa de Potifar. E o texto, logo de cara, estabelece um ponto fundamental. O Senhor era com José. Uhum. Toda a prosperidade inicial dele é ligada a isso, a essa conexão divina. E isso não passa batido, né? É verdade. Potifar percebe que tudo que José faz, prospera. Isso leva ele a confiar totalmente em José, a ponto de colocá-lo como administrador principal da casa. Com uma confiança enorme. Gigante. O texto diz que Potifar de nada sabia além do pão com que se alimentava. Quer dizer, ele delegou tudo mesmo. E, quase como um detalhe, mas que depois se mostra crucial, o texto menciona que José era formoso de porte e de aparência. E é essa aparência que acaba atraindo a atenção errada, né? A mulher de Potifar começa a desejá-lo. E ela é bem direta. Deita-te comigo. A partir daí, a tensão da história muda completamente, sabe? Foca nesse conflito que tá para acontecer. E a recusa de José é firme. E tem uma base dupla bem clara no texto. Primeiro, ele apela para a lealdade a Potifar, que confiou tudo a ele, né? Ele diz, nenhuma coisa me vedou senão a ti. Sim. Mas também, e talvez seja o principal, ele aponta para a responsabilidade dele diante de Deus. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Essa justificativa dupla é fascinante, realmente. Não é só uma questão de ética humana, tipo, não trair o patrão. É também uma questão de dever divino. Exato. A transgressão seria nos dois níveis. Isso mostra uma consciência moral muito bem definida por parte de José, né? Totalmente. Mas a mulher não desiste fácil. O texto diz que ela insistia todos os dias. Aí chega o momento crítico. José entra na casa para cuidar das coisas dele. E não tem mais ninguém dos servos lá dentro. Ela o agarra pela roupa, insistindo de novo. Ele foge para manter a integridade, mas a veste dele fica na mão dela. Uma decisão de momento, né? E é aí que a situação vira de uma forma dramática e muito injusta. Ela usa aquela veste como uma prova fabricada. É impressionante a reviravolta. Primeiro, ela grita para os servos da casa, acusando o hebreu, como ela diz, de tentar violentá-la. Depois, ela conta a mesma história distorcida para o marido, Potifar, quando ele chega. A manipulação da evidência é gritante. Mostra o poder que ela tinha ali, naquele ambiente. E a reação de Potifar é de fúria. Imediata, assim que ele ouve a versão da esposa. O texto não fala de nenhuma investigação, né? O que talvez mostre a posição vulnerável de José, ali, como escravo estrangeiro. Com certeza, a palavra dela parece que bastou. Para cadeia por causa de uma acusação falsa. Parece o fim da linha para ele. Parece mesmo. Contudo, a narrativa traz de volta aquele refrão importante. O Senhor, porém, era com José. Mesmo ali, na prisão, essa conexão divina continua. É notável isso. E o padrão se repete. De forma impressionante, José consegue ganhar a confiança do carcereiro. De novo, né? Exato. O carcereiro acaba colocando ele para cuidar dos outros presos. E o texto reforça. O carcereiro não se preocupava com nada que estava sob a responsabilidade de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A resiliência e a bênção continuam, mesmo na pior das circunstâncias. Então, o que a gente observa nessa passagem é um ciclo. Um ciclo de integridade sendo testada ao limite, uma queda muito dura causada por falsidade, por abuso de poder, mas também uma resiliência impressionante. E essa resiliência, o texto atribui consistentemente à presença divina ao lado dele.
Sem dúvida. As circunstâncias externas de José mudam radicalmente, de escravo para administrador, de administrador para prisioneiro, mas a conduta ética dele e a relação com o divino, na forma como são escritas, permanecem constantes. Uhum. Isso faz a gente pensar sobre a natureza da integridade, da fé, quando se está de cara com a injustiça e o desamparo total, né? Fica essa reflexão mesmo. Até que ponto essa convicção numa bússola moral interna ou numa presença maior pode sustentar alguém através de uma adversidade tão extrema, como a perda da liberdade por uma acusação mentirosa? É algo para se pensar depois dessa análise.